Glória a Deus. E aí, queridos, sejam todos bem-vindos ao Papo de Vida Podcast. Já está no ar. Você que está chegando agora, deixa aquele like abençoado. Ah, Geniel, não sou inscrito não. Pois inscreva-se agora aí no nosso canal. Deixa esse like lindo e abençoado para nos motivar. Incentive uma pessoa aí da tua família, o teu vizinho, com 1, 2, 3. Você pode compartilhar essa entrevista top. A segunda temporada está recheada, cheia de histórias lindas, pessoas que superaram desafios, venceram a vida, né? Estão conquistando os alvos, metas em Cristo Jesus. Então compartilhe. O episódio anterior foi com a Bispa Isabel Gouveia, foi uma benção. Vai estar aí no card marcado, viu, desse vídeo. E você é o nosso convidado a compartilhar, querido, com uma pessoa que está afastada do Evangelho. Tudo que for falado aqui hoje, for ministrado, é para a glória de Deus. E hoje o nosso entrevistado de hoje é o Bruno Ribeiro, né? Um homem de Deus, da igreja IEQ, Cidade Nova. Bruno é casado, formado em Ciências Contábeis pela Estácio em 2022, né? Pós-graduando, viu? E ainda também é professor de escola de discípulos. Seja bem-vindo, Bruno Ribeiro. Opa, meu amigo, obrigado aí pelo convite, cara. É uma honra aí estar podendo compartilhar esse conhecimento e estar ajudando aí nesse projeto que é para Deus, né? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Bruno, que benção ter você aqui conosco no Papo de Vida Podcast. Hoje o Papo de Vida está contando a história do Bruno Ribeiro. Como eu falei, um homem abençoado aí por Deus, né? Professor, contador, né? E tem uma história linda, vai estar contando aqui para nós um pouco da tua história com Deus e sobre empreendedorismo, né? Você que quer saber, fique conosco, não saia daí, querido, dessa tela. Compartilhe, vai ser uma benção, viu? Bruno, fale um pouco mais sobre por que você escolheu essa profissão aí abençoada. Nossa, eu tenho referências na família, né? A minha irmã também é formada, meu cunhado também é formado em Ciências Contábeis e eu tenho um primo que é quase 15 anos mais velho do que eu, que ele também é formado. Então, no começo, assim, eu sempre gostei muito de cálculo, né? Sempre fui muito bom em matemática. Era a única matéria no colégio que eu me dava bem, o resto era médio, né? Então, aí eu fui lendo para esse lado. O meu pai também, ele é um pedreiro, que ele consegue montar até a estrutura da casa no papel, né? Então, eu cresci vendo ele fazendo os cálculos ali, ele fazia na régua, fazia na caneta. Então, assim, fui gostando da matemática. Então, no início, né, a gente pensa que contabilidade é só cálculo, é só número. Então, no começo eu pensei nisso e surgiu a oportunidade também da Bolsa Anastácio. E também juntou tudo e eu continuei também. Glória a Deus, Bruno. Bruno, e contabilidade não é fácil, né? Como tu falou aí. É uma área que o cara, para escolher, como tu comentou aí, não é só números, né? Não. É como tu falou, já tinha pessoa da tua família. Já tinha te muitas inspirou, pessoas. né? Isso. Era o teu tio? É um primo. É um primo. Né? Um primo um pouquinho mais velho que eu. Aí tem antes a minha irmã, que já estudava na época, quando eu comecei. E tem o meu cunhado, o marido dela, que também é formado, também atua na profissão. Ah, então já vem da linhagem, né? Da Já vem família. da linhagem. E aí eu tenho um outro primo também, que ele é só 2 anos mais velho que eu, que ele tem um escritório de contabilidade. Esse aí também na época não foi uma inspiração, porque não era pra ele que eu olhava, mas ele também ele estuda também. Aliás, ele é formado e tem esse escritório na área, então, assim, muita gente na família. Sei. Bruno Ribeiro, tu é filho único, tu nasceu aqui mesmo, na capital cearense. E sou fortalezense, né? A cabeça não dá pra negar, né? Sou de Fortaleza, né? Tenho 2 irmãs, uma mais velha, essa aqui é formada, e tem uma mais nova, que já é de um outro relacionamento da minha mãe. Sei. Né? Como quase que padrão, né? Infelizmente, pais separados, mas a minha mãe teve um novo relacionamento e teve a minha irmã mais nova, né? A Bia. Certo. Bruno Ribeiro está aqui conosco, né? Qual foi aí um dos maiores desafios na tua jornada e na tua profissão? Cara, a faculdade ela é um desafio, né? Muitas pessoas acham que é só você chegar lá e cumprir as aulas, né? E é mais básico que nem um colégio, mas é uma correria. Você geralmente tem que trabalhar e tem que estudar, né? Então já é um desafio você ter que acordar cedo, passar o dia trabalhando e à noite, em vez de você descansar, você tem que escutar lá mais 4 horas de aula. Então acho que o primeiro desafio na contabilidade é a faculdade, porque realmente a gente estuda muito, não é só cálculo, tem muita lei, tem muita coisa para ler, tem muito conceito. Então
O desafio maior foi a faculdade, sim, mas com muita persistência e luta a gente conseguiu aí superar, né? Mas é um caminho que muita gente desiste, infelizmente, que é no meio da faculdade, porque realmente bateu o cansaço e se você não tiver firme ali no que você realmente quer, geralmente o pessoal desiste. Renuncia muita coisa, né? Ah, com certeza. Faculdade. Com certeza, tempo, né? E além da semana ser já corrida, quando chega no final de semana, você geralmente não pode descansar, não pode, né, sair pra curtir, assim, com os amigos, no shopping, numa coisa. Você tem que, às vezes, sentar pra estudar, né? Então, é uma renúncia mesmo. Mas no fim, né, tem um, né, vamos dizer assim, a sua volta, né? Glória a Deus. Você como se formou em 2022, né? Tu já estava em Cristo, né? Já. Estudando, já estava na igreja, já está em Cristo há quanto tempo? Vamos fazer 7 anos agora. 7 anos. 7 anos. Pronto, o que eu quero dizer aqui, para você que é jovem, está nos assistindo. Bruno vai deixar aqui um pouco do que ele fez, está passando ainda, né? Que ele vai estar pós-graduando. Bruno, uma faculdade, um colégio, dá para conciliar com o Senhor? Não? Ou é desculpa quando um jovem se afasta? Não, me afasta da igreja porque eu estou estudando. Conte aí um pouco para nós sobre isso. Cara, não é simples, mas é possível, né? A gente realmente tem Dá para conciliar. Com certeza, né? Claro que a gente perde um pouco a semana, né? De tempo em igreja, né? Tempo no local, mas as igrejas somos nós, né? A igreja somos nós. Então nós precisamos aí, nesse tempo livre, principalmente no final de semana, nos fortalecer no Senhor, né? E continuar buscando e dar sim, né? Apesar de ser cansativo, como eu sempre falo, né? Quem estuda e trabalha sabe. Mas dá para conciliar sim, né? À toa que eu tô aqui, né, como resposta. Glória a Deus. Glória a Deus. O que significa, Bruno, ser profissional na área de contábil? O que significa para você? Cara, para mim, primeiro é uma superação, porque a nossa área ela ainda está passando por um processo de, vamos dizer assim, não é nem que ela é desvalorizada, mas ela precisa ser mais valorizada ainda, né? Eu creio que a gente ainda vai falar disso, né, da contabilidade nas empresas. Mas geralmente a nossa área da contabilidade, ela tem uma visão meio que desvalorizada das empresas, né? Você chega no advogado, o cara cobra R$ 200 para falar com você, o cara paga, mas para o contador cobrar R$ 100 no serviço é uma luta, né? Então assim, hoje o profissional da contabilidade ele é um cara de superação, porque apesar de não ser tão fácil, né? É muita lei, muita complexidade. E a gente também não é tão valorizado no mercado ainda, mas estamos crescendo, né? Estamos sendo vistos aí, né? E o país precisa da gente, né? Porque o país precisa dos impostos. E quem apura somos nós, né? Quer dizer que a galera valoriza o advogado, paga com gosto de gás. Gosto de gás. O preço que o advogado pedir, aí quando o contador fala que é tanto, acha caro. Acha caro, pede desconto, ainda diz que tá caro, depois desconto, né? Mas eu creio que o cenário ele tem mudado, né? Ele tem, vamos dizer assim, ele precisa muito melhorar, mas hoje, né, tem mudado um pouco, né? A gente está conseguindo aí mostrar o nosso trabalho, né? Primeiramente, a gente tem que, para a gente poder pedir a valorização, primeiro a gente tem que mostrar o trabalho, né? E eu creio que a categoria tem melhorado bastante. Glória a Deus. Um jovem que quer seguir a mesma área, tu quer ser contador, que está nos assistindo aí, qual é a dica que você dá para ele hoje? Cara, se ele for começar a estudar hoje, né, vamos dizer assim, eu quero estudar contabilidade. Tem mudado alguma coisa do tempo que você iniciou para hoje? Tem melhorado bastante. Assim, a faculdade de ciências contábeis em si, ela não refletia muito o mercado. Você estudava muita coisa lá, mas o mercado ele tinha muitas coisas assim a mais do que realmente um contador básico precisava. Né? E nesses últimos anos, a nossa carteira, né, de cadeiras, que a gente chama, que é as matérias do colégio, né, na faculdade é cadeira. Elas mudaram, né, nesses últimos 3 anos, incluírem várias cadeiras que realmente a gente utiliza no mercado. Né? Então, com certeza, os profissionais que vão se formar nos próximos anos eles já vão sair um pouco mais capacitados que nós. Né? Porque apesar de eu ter colado grau agora, mas a minha formação já era para 2019. Né? Aí a pandemia veio e acabou que atrasou um pouco. Né? Mas essa galera que vai se formar daqui para frente, ela já vai chegar mais qualificada, porque justamente eles perceberam isso, né? A faculdade ela não dava nem 30% do suporte necessário para o profissional na área. Quando você chegava lá, você tem isso aqui, eu nunca vi, né? Não cheguei a ver na faculdade, mas agora tem mudado bastante. Eu creio que a galera que começar a estudar agora, né, é uma área boa, vamos dizer assim, complicada, né? Como
vamos dizer assim, acho que qualquer área. Qualquer área, né? Né? Mas ela é muito satisfatória, cara. Quando você consegue conciliar tudo, fazer os cálculos ali, quando bate tudo bem certinho. Apesar de às vezes não bater, mas quando você consegue ali conciliar tudo, ver todos aqueles números ali encaixados, né? E você consegue suprir, né, a necessidade do seu cliente ou do seu patrão ou de quem for, né, que for precisar do seu trabalho, é muito bom. Glória a Deus, que bênção. Qual é a importância da contabilidade para dentro de uma empresa? Olha, cara, eu costumo dizer que a contabilidade ela é meio que o pulmão da empresa, porque as pessoas focam no produto, né, focam no serviço prestado, mas depois ela esquece que precisa de um controle, né, precisa de uma orientação ali do que fazer, precisa de que você consiga ver se o seu produto está bom, né, no mercado, se o seu preço que você está cobrando é justo, Sim. sabe, se a sua empresa está rentável, né, se está valendo a pena, né? Geralmente os profissionais só são procurados depois que a empresa já está morrendo, ou então a empresa já está com uma dificuldade financeira enorme, ou então o cara está precisando de resolver um problema, né? Aí onde eles começam a olhar na contabilidade assim com mais, né, valor, vamos dizer assim, vou botar até valor, né? Mas a contabilidade nas empresas, cara, ela é 100% fundamental. Não tem como você correr hoje. Não é nem porque ela é obrigatória, né? Existe uma obrigação, né, de você prestar Tem um contas. termo para isso? Isso, a lei ela exige uma prestação de contas que a contabilidade faz a partir de microempresas. Sim. Mas não é nem só por isso, por ser obrigado, que ela é necessária, cara. Porque o reflexo, né, o que ela dá de retorno para o patrão, para o gerente, para o administrador, é de suma importância. O cara às vezes vai assim, será que a minha empresa está lucrando? Não é só porque tu vê o produto está vendendo que a empresa está lucrando, entendeu? Então, sim, são vários conceitos que o pessoal acha que é simples, mas quando a gente vai ver realmente no papel tá um outro cenário, assim, tá? A empresa tá boa no olhar, mas quando você vai ver no papel tá um pouco quebrada. Não sei. Bruno, e a tua faculdade, você passou alguma dificuldade financeira no início? Você falou no início que ela foi abençoada, ganhou uma parte? Isso. Foi uma bolsa, né, no começo, né? Apesar de ser particular, né, consegui uma bolsa ainda. Mas hoje está muito fácil, cara, você entrar na faculdade, assim. Hoje tem FIES, hoje tem as faculdades têm o próprio financiamento, né? O Enem, se você puder estudar e conseguir atingir uma nota boa, né? Você consegue bolsa. Então, assim, a questão não é nem entrar na faculdade. Hoje o problema é você conseguir terminar, né? Inclusive, a gente teve uma taxa aí de evasão das faculdades enorme, né? Principalmente na pandemia. O pessoal aproveitou a desculpa, né? Como a gente disse lá no começo e se evadiu, né? Mas a entrada hoje na faculdade era muito simples. Na minha época, estava começando a melhorar, vamos dizer assim, né? Tava começando a facilitar. Geralmente, faculdade particular era para quem era filho de papaizinho, né? Como a gente fala, né? Ditado popular, né? Mas hoje não. Hoje quem quiser estudar, cara, estuda. Hoje tá muito mais fácil entrar, assim. Mas no meu começo eu não encontrei dificuldade financeira justamente por isso. Eu tava buscando, né? Tava pensando em estudar mais para ver se eu conseguia entrar numa pública e fiz Enem 3 vezes, né, para ver se eu conseguia melhorar a nota, e até que uma nota veio, né, e eu consegui a entrada no curso. Glória a Deus. Além da contabilidade formal, quais são aí os recursos que uma empresa necessita para ter um controle em todas as atividades da empresa? Cara, o contador, geralmente ele é taxado por uma função só de apurar os impostos, né? Ele acha assim, eu preciso da contabilidade para apurar os impostos porque eu tenho umas obrigações com o governo, né? Mas o principal que a empresa precisa, cara, é de um controle. É um cara que consiga ter essas informações com a contabilidade, conseguir definir ali o que vai ser feito agora, né? Porque geralmente não vou relatar assim, né? Nas pequenas empresas, geralmente o patrão ele é o cara que compra, o cara que vende, o cara que ajeita as coisas, o cara que faz entrega, é tudo. E por ele ter esse acúmulo de atividades, ele não consegue gerir, ele não consegue ver os números, né? Ele não consegue saber muitas vezes se a compra dele tá boa, se a venda um preço tá baixo, ele não consegue comparar com o mercado. E um cara controle ali, um administrador, que pode ser principalmente um profissional da contabilidade, que ele é bem mais capacitado para fazer isso, né? Ele ajuda justamente nessa parte de realmente você acompanhar a empresa, acompanhar o ritmo, saber se ela está com uma performance boa, saber se
aquilo que tem sido vendido, aquilo que tem sido gerado, né? Tem dado o retorno necessário para a empresa, né? Se o ROI, né? Que é o retorno do investimento, está sendo positivo. Então, assim, a princípio, que as empresas deixam por último, que eu falei antes, é ter um profissional dessa área. Ela precisa ter um profissional presente nessa área, né? Porque aí ela vai conseguir, né, saber se ela precisa de recursos, se ela precisa aonde conseguir, né? Então, um cara, mesmo assim, controle, né? Um cara da contabilidade assim, mais avançado, ele pode ser até um administrador de empresa, mas geralmente são contadores, né? Eles conseguem chegar nesse ponto para poder ver realmente a empresa seguir. Como eu falei no começo, né? As empresas deixam para procurar um profissional desse quando o negócio já está mal, então o negócio já está no caminho, já não tem mais aquele recurso que eles tinham no começo, né? Então a orientação que eu deixo assim para quem está querendo realmente começar um negócio é procurar logo um profissional desse, cara, porque quem começa com ele começa na frente. Entendi. Hoje, Bruno, a maioria das empresas, umas empresas quando chega a quebrar, falir, é por falta que não tem um contador ali presente? Cara, eu não vou dizer só contador. Não, né? Tem uma produção financeira, tem que ter alguém na finança. Isso. Porque quando a gente fala de profissional da contabilidade, né, ele pode abranger todas essas áreas, né? Tanto na área fiscal, que é dos impostos, na contabilidade, que é aquele controle, no financeiro, né? Saber se você está com as contas em dias ali, se você precisa de dinheiro. Mas geralmente é má administração, cara. Quando o gestor, ele é um mau gestor e não está bem auxiliado, né? Não tem um profissional ao lado dele para poder orientar. Ou então quando o produto não é bom, né? Quando o serviço não é bom, acaba que a empresa quebra, né? Mas geralmente é má administração. Eu consigo encaixar mais quando você não tem bons profissionais do seu lado, né? Porque hoje em dia o patrão ele só recebe as informações, cara. Ele vai, olha, eu preciso dessa informação aqui, preciso disso. Saber se a minha empresa precisa disso. Então, um profissional dessa área, ele já dá esse total auxílio, né? Então, geralmente, essas empresas que quebram é quando ela não tem um profissional muito bom nessa área. Quando o produto é ruim mesmo, precisa fechar. Então tá aí, querido, você que está nos acompanhando aí, né? Não é fácil, viu? Agora, como o Bruno Ribeiro falou, tem que ter um controle, né? Tem. Muitas das vezes não chega até o patrão, né? E as empresas às vezes chegam a quebrar, como ele falou, por má administração. Você tem que, em tudo que você for fazer, tu tem que ter um planejamento, né? Isso. Para poder as coisas ir se encaixando. E até porque, Bruno, mexer com dinheiro não é fácil não, e com conta, né? Juntar os cálculos, dinheiro e número, meu irmão. É complicado. É muitos fatores aí. Pois é, querido, como eu falei que o Bruno Ribeiro é meu professor de escola de discípulos. Nossa igreja trabalha naquela visão célula, né? E ele vai contar um pouco aqui das tuas experiências com Deus, como foi a tua conversão em Cristo Jesus. Foi através de quem que você se converteu, Bruno? Amém. Assim, lá do começo, né, eu não tive base cristã, né? Minha família não era cristã, né? A gente frequentava a igreja católica, né? Mas nem praticante no começo ali a gente era. Ia no domingo. Igual eu. A gente geralmente vai no domingo na missa, né? Depois de uma festa no sábado, né? Mas eu comecei realmente a frequentar mais a igreja católica na época, quando eu fiquei um pouco... Meu pai saiu de casa, né? Meu pai saiu de casa, eu tinha em torno de 10 anos. E a minha irmã já era do coral da igreja, ela cantava na época, na igreja católica. Aí foi onde eu comecei a frequentar, fiz a primeira comunhão, né? Ali você se prepara, né, para ter a primeira horte, né? Aí fiz o crisma ainda, eu me crismei na época, né? Que é ali em torno de 15 anos. Mas aí foi nesse período onde meus pais se separaram, né? E foi onde eu comecei a conhecer as coisas do mundo, né? Meu pai ele não era muito rígido, assim, não batia na gente. Meu pai era nem brigar direito assim, meu pai brigava, né? Meu pai era bem calmo, assim. Tranquilo. Só era bruto, mas não era aquele bruto de bater. Ele era bruto de você chegar perto dele, ele dar uma resposta bem... dele marrento, né? Mas... E foi nessa época que eles se separaram, né? Que eu era muito, muito mesmo chegado ao meu pai. Cara, a minha vida ali até os 10 anos era meu pai. Meu pai chegava em casa, pronto, eu não queria mais saber de nada. Ele tava bebendo ali na calçada, eu sentava do lado dele e ficava conversando com ele. Tem um porto seguro. E pra ter uma ideia, meu pai pedreiro, ele sempre trabalhou perto de casa, né? Ele
geralmente as obras que ele pegava era ali perto do bairro mesmo. Ele reformava praticamente todas as casas. O homem era conhecido ali na Barra do Ceará. E o foco mesmo, quando ele, tipo assim, olha, eu tenho um serviço aqui perto. Aí eu ia pro colégio de manhã, chegava, fazia a atividade e de tarde eu ia pra lá, só pra ficar sentado lá. Ele trabalhando e eu vendo. Então, assim, eu tinha uma ligação muito forte com ele. Então, quando ele saiu de casa, e não foi uma saída muito legal, né? Ele conheceu outra pessoa. Ele conheceu outra pessoa, né? E deixou a minha mãe. Né? E ele mudou. O cara, assim, meu pai mudou, virou outra pessoa. Né? Saiu de casa, não quis mais saber da gente. Ele ainda, no primeiro mês, ele ainda fez uma visita, ainda me levou na casa dele, mas depois o cara sumiu, disse que não queria mais contato. Ficou, assim, com raiva da gente. Aí foi onde eu passei por um momento difícil. O começo da minha adolescência foi duro, porque aí foi onde eu me revoltei, né? Quis conhecer as coisas do mundo, aí comecei a frequentar estádio. Foi aí onde começou a... dizer assim, onde eu perdi um pouco mais o sentido ali da adolescência. Sim. Por incrível que pareça, eu passei 2 anos e meio sem estudar. Não fui pro colégio, cara. Deixei de ir pra Incentivou. aula. Ora, a única coisa que eu queria saber era estádio. Entrou na perdição, como diz. E comecei a trabalhar com 12, né, pra poder ajudar minha mãe também, que a minha mãe, a gente passou por uma fase complicada. Minha mãe era dona de casa, a gente morava de aluguel. Aí você imagina aí, né, a gente morando de aluguel, minha mãe dona de casa. Aí começou a atrasar aluguel, a gente ficou sem água, sem energia. E isso ficava me revoltando, assim. Você tinha 10 anos, 12? Quando o pai saiu, eu ia fazer 11. Aí esse primeiro ano ainda foi tranquilo, vamos dizer assim. Mas quando eu fiz 12, foi quando começou realmente a apertar as coisas. Foi quando a gente ficou com o aluguel atrasado. E o cara, assim, o dono da casa que a gente morava foi, assim, uma bênção de Deus pra gente. Que 6 meses de aluguel atrasado já, e o cara entendendo a nossa situação, não despejou a gente. A gente não tinha água, não tinha luz. Deus, só Deus, né? E nessa época, foi assim, uma época que eu... assim, a minha lembrança mais dura, né? Porque nessa época a gente dividia, sei lá, uma salsicha na janta. Aí tinha Meu Deus. perto lá de uma praça, foi onde eu comecei a ter contato com a igreja evangélica aí, porque eles tinham um projeto lá que de um dia sim, um dia não, eles levavam sopa. Meia-noite. Era pro morador de rua. Mas a gente era praticamente um morador de rua. E a gente ia, né? A gente ficava até meio assim com vergonha, porque como é que pode vocês terem uma casa pra morar e vocês estão indo buscar sopa, porque realmente a gente não tinha o que comer nessa época, né? Então foi onde aí eu comecei a me revoltar mesmo. Aí eu tinha um vizinho que ele ia pro estádio e na época do Castelão Antigo era muito fácil entrar, né? Primeiro que você não pagava até 14 anos, né? Mas não tinha essa fiscalização toda. Você chegava lá, você conseguia só baixar assim um pouquinho a cabeça e você entrava, né? Então praticamente era a semana toda nisso, deixei de estudar, né? Aí quando tinha 15, ia fazer 15, a minha mãe casou novamente, né? Ela conheceu um outro cara. E minha mãe casou novamente. Esse cara morava aqui no Planalto Ayrton Senna, onde eu moro hoje. E a minha mãe engravidou, né, da minha irmã mais nova. Aí a gente resolveu, né, vir embora pra cá, até pra poder deixar lá aquela vida que a gente vivia lá, ver se mudava assim, né. Um renovo, né? A minha mãe também queria meu filho, vamos ver se a gente começa de novo, né. Porque a família do meu pai também morava lá perto, então ela queria meio que mudar mesmo, começar do zero. Queria ter aquele vínculo, né? Porque a gente, os vizinhos, né, a história era sempre lembrada e minha mãe também, com a época, meu pai fez a cabeça de muita gente, minha mãe saiu como ruim. Meu pai também, ele chegou até a criticar a gente, eu e a minha irmã, dizendo que eu não ia prestar pra nada, que a minha irmã ia virar uma garota de programa. Cara, foi uma época que meu pai, ele Meu Deus. tava meio possuído mesmo, ele virou outra pessoa. Assim. Aí foi isso que me machucava, né, porque a gente tinha uma relação muito boa. Nossa, meu pai era meu porto seguro na época, né? Aí foi onde a gente, como eu falei, né? Tive esse contato com a igreja evangélica, aquilo sempre ficou, vamos dizer assim, né? No meu coração. Aquele pessoal fazendo aquela campanha ali, daquela sopa, então... Aí com 15 anos a gente veio embora pro Planalto, né? Aí eu ainda continuei indo pra estádio, ainda continuei trabalhando, estudando à noite. Né? Não é à toa que eu tenho pessoas que me conhecia na época lá da Barra, que quando me vê hoje, vê que eu estudei, vê que eu tô trabalhando numa grande empresa, que os caras olham assim, é isso,
O Bruno era pra ter morrido se tivesse continuado com aquela vida que ele tinha, né? Não pensei nem que tu tava mais vivo. E eu era muito magro, assim, bem magrão mesmo. Então, o pessoal pensava que eu usava droga, né? Não cheguei a usar, né? Só bebi mesmo, né? Bebida alcoólica, mas droga não chegar a usar. E aqui no Planalto foi onde eu conheci, né? Tive alguns relacionamentos, mas aí onde eu conheci a minha esposa, né? A gente, Glória a Deus. na época a gente começou a namorar e ela já frequentava a igreja. Ela já tinha ido pra igreja, já frequentava há um bom tempo. E eu nunca quis ir assim, né? À toa que quando a gente começou a namorar, eu fiz foi tirar ela de dentro. Ela deixou de ir, né? A gente começou a pra festa, começou a ter aquele namoro mesmo sem filtro, né? E no final a gente acabou se separando. E foi nessa separação onde, né, eu fraco, né? Sofri na época também. Não foi mais por culpa minha a separação, né? E foi nessa época que eu realmente fiquei frágil, assim, acho que foi na época que Deus, olha, meu filho, é na sua fraqueza agora que eu vou agir. Vou trabalhar. Né? Porque eu era meio coração duro mesmo pra igreja, apesar de ter aquela lembrança boa, mas eu não queria, né? Porque justamente eu pensava logo nisso, ixi, se for pra igreja, a gente não vai poder namorar, a gente não vai ter que, né, gritar lá, glória a Deus, andar com Bíblia. Eu pensava logo nisso. Né? Só que foi quando a gente estava separado, foi que eu comecei a frequentar mesmo. Né? E no dia 6 de setembro de 2015, eu lembro da data, lá no campo, a nossa igreja estava passando por uma reforma, né? E não estava tendo culto dentro do templo, né? Tava tendo no campo lá de frente. E foi nessa época que eu, né, num culto, eu já machucado, já doído, eu resolvi aceitar a Cristo, né? A buscar essa nova vida. E até hoje, para a glória de Deus, só tem melhorado, né? Então a minha vida, né, assim, para resumir, né, nessa minha adolescência realmente foi complicada, passei por muitos livramentos. Quem anda em estádio, essa galera que anda em estádio que vai, às vezes de carro, de moto, né, chega lá, bota a moto, bota o carro, entra, vai-se embora. Essa é a parte boa, mas quem vai de ônibus no meio da torcida sabe a loucura que é, né? Tanto o livramento que Deus me deu. Eu tenho um marcos aqui no meu braço ainda de briga, de polícia que a gente apanha, né? Mas fora isso, né? Deus me livrou e Deus quis me guardar, né? Para essa oportunidade, né? E hoje eu valorizo bastante. Aleluia. Deus sempre te guardou aí, né? Eu ouvi aí um pouco tu falando aí, eu me emocionei. Eu segurei aqui as lágrimas aqui, Bruno, porque tua história é linda, viu? A gente não sabe, assim, tô com 7 anos bem na igreja. Quando você se converteu em foi quase junto. Setembro de 2015, eu aceitei Jesus em julho. E tu falando aí de um lar, né? Quando teu pai se separou da tua mãe, não é fácil, não. Eu me segurei aqui, mas, meu irmão, não é fácil. A situação que tu passou. E as pessoas que te viam lá na barra, como tu relatou aí, poderia ter, tipo, as palavras que teu pai lançou. Poderia ter morrido, né? Tua irmã teve lá no programa, ele lançou. Só que a Bíblia é bem clara, né? Ainda que uma mãe, né, te abandone, o Senhor está sempre ali conosco, né? E tu não tomou posse disso aí, porque eu vi uma vez um comentário, um documentário que foi em fatos reais. O cara disse, tu vai ser, só para resumir aqui bem rápido, tu vai ser um drogado igual teu pai. E tu vai morrer na cadeia. Tu nunca vai prestar para nada. O pai dele foi preso, pegou prisão perpétua, que ele era drogueiro. Aí o filho revoltado ficou com aquele máquina numa, foi atrás do traficante que alicerçou as drogas pro pai dele. Ele fez a mesma coisa, matou o traficante, porque disse que foi o traficante que o pai dele tornou o que ele era hoje. Final da história, o cara tornou tudo aquilo que o pai dele disse. Tornou o resto da vida dele preso, um drogado, sem condições financeiras para nada. As palavras, né? Como palavra tem poder, né? Mas para a glória de Deus, Deus te deu vitória, né? Essa guerra e essas marcas aí que tu falou, né? De confusões, de estádio. Você que é jovem, família que está nos assistindo, sirva de exemplo. Tudo que nós estamos falando aqui, querido, é para a glória de Deus. Tudo aqui foi vivido, né? Que passamos, eu passei, o Bruno passou, o Daniel, a esposa do Bruno, a Isabel, a minha esposa, todos nós passamos. O próprio Jesus disse que não vai ser fácil, né? Ele teve aflições
E nós estamos aptos a passar por isso todos os dias. Né? Deixa eu falar aqui quem está nos apoiando aqui no podcast. Né? Quero abraçar aqui meu amigo Tião, né? Tião da Victor Jeans, né? Que está nos apoiando aí. Deus abençoe a tua vida, viu, Tião? Quer conhecer um pouco aí da loja física? O Tião tá abrindo, né? Futuramente uma loja física, né? No momento ele tá com a loja virtual no Instagram, né? Você vai ver aqui pelo QR Code aqui do Papo de Vida Podcast, vai estar aqui embaixo. Deus abençoe a tua vida, Tião da Victor Jeans, né? Tá vestindo aqui. Aí, ó. Divulgação completa. Pra glória de Deus. Eu tenho um blues da Victor também. Vai vestir aí também o Daniel, né? Todos que fazem o Papo de Vida Podcast, eu só tenho a agradecer a você, viu, Tião, e tua família. Que Deus lhe honre poderosamente. Outro parceiro que está conosco é o meu amigo Tony da TJ Eletrônica, lá no Cidade Nova. Meu amigo Tony, Deus abençoe a tua vida, viu, meu irmão? Tudo é elétrica, né? Hidráulico, né? Tião tá com Tony tá com novos projetos aí. TJ Eletrônica, né? Você entra em contato aí pelo WhatsApp, viu? Deus abençoe a tua vida também, meu irmão. Em nome de Jesus. Outro profissional também aqui da área. Agora vamos falar um pouco de comida, né? Meu amigo Edinaldo da MMV Pizzaria lá no Planalto Ayrton Senna, né? MMV Pizzaria, meu amigo Edinaldo, Deus abençoe. Edinaldo e Regiane, toda a família. Uma pizza top, né? Sempre quando eu saio lá da igreja, quando eu tô com aquela fome mesmo, eu sempre vou lá no meu amigo Edinaldo. Deus abençoe aí, Edinaldo. Glória a Deus. Também quem está com a gente é o meu amigo Naldo da VN Frutas, lá na Ceasa, Naldo do Maracujá, né? Você que quer comprar uma fruta de excelência, de qualidade, você vai procurar aí nosso amigo Naldo do Maracujá aqui pelo QR Code, aqui no Papo de Vida Podcast. Vamos dar continuidade aqui ao nosso episódio da segunda temporada, né? Bruno Ribeiro, nos conte aí uma experiência sobrenatural que você já viveu em Cristo, que possa deixar aqui para nós aqui um exemplo. Gente, eu vivi essa experiência aqui com o Senhor, vou carregar essa experiência pelo resto da minha vida. Que não tem como eu esquecer, não. Olha, não tem como a gente que trabalha nessa visão de encontro, né? Acho que o meu primeiro encontro ali foi... Eu vivi coisas que eu... Claro, né? Nunca tinha visto. Né? Você, como eu falei antes, eu não tive essa vivência na minha adolescência, né? De oração, Só para quem já trabalhou em encontro, ou quem já foi em encontro, assim, esses retiros, a gente vê que Deus, ele age assim de uma forma que a gente nem imagina, né? A gente chega lá numa coisa, né? Eu cheguei, assim, claro, muito mais para conhecer no primeiro, né? Mas quando começou, cara, lá, eu tive um momento ali do meu batismo, né? Eu nunca pensei que eu ia sentir aquilo que eu senti na hora, né? Uma sensação assim de parece que você tá em outra dimensão, assim, em outro local, você tá flutuando. Diferenciado, né? E assim, acho que de experiência com Deus, vamos dizer assim, a principal seria essa, né? Porque uma semana, né, que foi o encontro, eu converti na sexta, ou no domingo, na verdade, no dia 6, e no outro final de semana já era o encontro. Então, já, né, o meu líder na época falou do encontro, e eu vou pra conhecer, né? Vou pra ver como é. Só que quando a gente chega lá, que a gente começa a abrir nosso coração pra Deus, ele começou a trabalhar assim de uma forma que... Por isso que eu falei, né? Aquela pessoa se espantou me ver hoje como eu sou, né? Na época. Então, assim, foi aí onde eu tirei toda aquela dureza do coração que eu falei que eu tinha antes, né? Não quero saber de igreja, não quero saber de estar gritando lá, glória a Deus. Era receoso, né? Com certeza, né? Tinha maior... Não era nem medo, era tipo assim, meio que vergonha, né? Você achar, tem que fazer isso aí, não é muito legal, não. Pensava logo nos amigos, né, também. Que adolescente já fica logo assim... Porque na época eu ia fazer 20 anos, né? Então tava saindo da adolescência, tinha a juventude ali, né? Alguns amigos, eu pensava logo assim, mas meus amigos vão... E eu não tinha ninguém, cara, da amigo da igreja. Ninguém. Passou alguma vez na tua cabeça, meus amigos vão me rejeitar. Com certeza. Eu sou um cristão. Porque assim, eu não tinha essa vivência. Não tinha ninguém assim próximo que tinha essa vivência de igreja. Então eu pensei logo assim, eu vou perder o meu ciclo de amizade. Porque os caras não vão querer ir. Eu falava logo assim, então eu vou ter que meio que mudar a minha vida, né? Não vou ter que ir mais pra festa.
Aí eu já pensava no estádio também, né? Já seria uma coisa diferente. Porque além do estádio, a gente se reunia, né? A torcida ia pra sede. E tinha lá na Barra, tinha o Mardoni lá, que era o cara que me apresentou, né? Essa vida. Né? Pra mim não foi uma vida ruim, cara. Foi só a forma que eu levei. Porque estádio não é uma coisa ruim. É um entretenimento, né? Só que era a forma que eu tava tratando o entretenimento que não tava muito certo, né? O estádio hoje é entretenimento, cara. Você se diverte. O time quando perde, você fica com raiva, mas depois você leva o entretenimento, cara. É muito bom, assim. A sensação de você assistir um jogo em casa, um jogo no estádio é totalmente diferente, né? Então, acho que essa experiência que eu tive no meu primeiro encontro, assim, realmente com Deus ali, acho que foi onde... Cara, realmente foi uma mudança da água pro vinho, porque eu tive total, vamos dizer assim, não é nem preconceito, mas vamos dizer assim, um preconceito com isso, e de repente, né, o de repente de Deus, eu tava ali chorando, tava ali, sabe, derramando assim meu coração diante de Deus. E cara, há uma semana atrás eu tinha raiva disso aqui, eu tinha vergonha, e hoje eu tô aqui, né, e desde esse dia, graças a Deus, eu nunca nem fraquejei, vamos dizer assim, né? Ainda não passei por essa fase. Espero não passar, né? Claro que a gente dá umas, vamos dizer assim, não é nem esfriada, mas a gente dá uma baixada, mas pra glória de Deus, esses 7 anos foram 7 anos assim, bem, vamos dizer assim, bem linear, né? Ainda não passei por uma fase aí de vamos dizer assim, de desistência, né? Claro que pensar todo mundo pensa, mas... Pensa sim. Mas graças a Deus eu tenho me mantido firme aí, apesar dos apesares, né? Glória a Deus. Obrigado aqui mais uma vez a turma que está nos acompanhando pela live aqui no podcast. Deus abençoe tua vida, viu, querido? Fique à vontade aí, compartilhe. Deixa aí teu comentário aqui nessa live abençoada, viu? Para glorificar o nome de Jesus. Nosso Papo de Vida Podcast já está na 2ª temporada. Né? É o 15º episódio hoje, né, Daniel? 15º episódio. Bruno Ribeiro, eu quero que você fale um pouco sobre planos de ter filhos, como é que isso, teu coração tem almejado ter um filho, é um projeto seu e da tua esposa, tá no coração de Deus? Hoje tá na mão de Deus, né? A gente já teve 2, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A minha esposa teve problema na gravidez, ela teve 2 abortos, né? Inclusive o primeiro, ele chegou até a nascer vivo, passou um tempo vivo ainda, algumas horas. Mas entrego na mão de Deus, né? O plano dele é perfeito, é bom pra gente. Mas a gente hoje tá, sim, nesse plano, né? Era vamos dizer assim, um dos meus planejamentos era terminar a faculdade, né? Pra poder dar vamos dizer assim, não é nem aliviada, mas com certeza eu ia ter menos tempo, né? Pra poder dar um suporte a ela, acompanhar o bebê também. Mas hoje tá no nosso plano, sim, a gente tá em oração, né? A gente tá nessa busca, ela tem... né, tratado nesses problemas pra gente poder rastrear, né, o que aconteceu nas 2 primeiras, né, gravidez. E a gente já entendeu, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Agora é só esperar a Deus ele dar essa nova oportunidade pra gente, né? A gente já tá vamos dizer assim, tentando, né, quando a gente fala. E quando, né, Deus ele achar que a gente tá aí preparado, né, a gente tá só esperando aí a oportunidade. Amém, amém. Deus vai honrar vocês aí, em nome de Jesus, né? Nós cremos e podemos profetizar como homens e mulheres de Deus, né, que há poder no nome de Jesus, né? E nós temos que ser profeta e falar e não duvidar, né? Eu creio que tu sem dúvida vai ser um paizão, viu? Tem gente que gosta de menino, de criança, e Deus vai te capacitar, varão. Pode ter certeza, para a glória dele aí. É um homem inteligente, né? Estudado, e Deus vai lhe honrar, né? Não sabe se vai ser um profeta ou uma profetisa, né? Mas o tempo dele é bom, perfeito e agradável. Né? Amém. Glória a Deus. Vai dar certo, sim. Sim, Bruno, tu tinha algum relacionamento aí pra falar sobre... Tu queria abordar mais alguma coisa? Tenho sim. Até um fato importante, né, para quem, principalmente para nós cristãos, assim, de falar de dinheiro, né? Porque geralmente qual é o primeiro ponto que a gente recebe sobre dinheiro? É a oferta, é o dízimo. Né? Você vai prosperar. Fica atento a isso aí, viu, querido? Né? Com muita fé, né? Você vai conseguir. Né? Deus vai lhe abençoar, Deus vai multiplicar, não sei o quê. Só que só fé, né? E só crença, eu creio que não vai para frente no mundo do negócio, então até no dinheiro mesmo. Né?
essa questão só de você ter fé, tipo assim, eu ganho hoje um salário mínimo, mas eu tenho fé que se eu ficar aqui na minha mesma prática, eu vou ganhar uns 10 mil reais daqui a 2 anos. Só em fé. Né? Cara, se Deus fizer, quem vai duvidar, né? Mas geralmente não é assim. Né? Geralmente a gente não ganha dinheiro assim fazendo aquela mesma coisa, você não fazendo algo a mais, né? Então o cristão ele sempre foi muito orientado a isso, que ia ser próspero, que ia ter, é só preciso ter fé e que você precisa dar seu dízimo à sua oferta. Mas geralmente a gente não fala muito disso na igreja, essa orientação de como, né? Uhum. Você se adequar para poder ter esse dinheiro. Né? Seria muito bom. Todo mundo que tem essa fé aí, né? Só em oração todo mundo ficar rico. Todo mundo. Só orar aqui, Não, vou triplicar esse dinheiro. O pastor falou que se eu ficar em casa e ter fé, Deus vai me dar aí um salário aí de empresário. Vai cair todo mês na minha conta. Justamente por ter essa visão limitada de achar que a fé é a única coisa necessária para você poder alcançar seus objetivos, principalmente financeiros, que muita gente se frustra. Aí já coloca a culpa em Deus. Fala assim, Deus não me prosperou não. Deus, eu tô aqui ainda ganhando meu mesmo salário mínimo, ainda trabalhando nessa mesma empresa, e eu tenho orado todo dia, mas não tenho feito nada. Né? Esse é o ponto que eu queria trazer, né? Que não é só orar, tem que ter a ação, né? Por isso que é uma oração. Você precisa ter, vamos dizer assim, esse equilíbrio. Você precisa orar com certeza, entregar nas mãos de Deus o plano, aquilo que você almeja, né? Mas você precisa agir, né? A gente não pode ficar achando que Deus vai mandar, né, tudo aquilo que a gente que almeja, né? E eu gosto muito aqui de Bíblia, né? Nem parece. Né? E eu trouxe um versículo que eu falo sobre, assim, né? Que eu gosto muito sobre sabedoria, né? Provérbios não tem como você escapar, né? Aí em Provérbios 18 fala, né? O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Então, assim, a gente é muito bombardeado, vamos dizer assim, em entender Bíblia. Não, o cristão tem que entender Bíblia. E não pode entender outra coisa, entendeu? Não pode buscar um conhecimento em alguma área, não pode estudar. A gente tem pouquíssimos estudantes nas universidades cristãs, cara. Justamente porque o jovem, quando ele tem essa vivência já na juventude na igreja, é focado nisso, em missões, em evangelizar, em louvor, em isso, e acaba que ele não tem essa visão de faculdade, cara. Por isso que as nossas universidades hoje estão aí jogadas na mão dos caras, e os caras estão fazendo o que quiser. Até porque não tem um povo lá dentro, né? São pouquíssimos, né? A nossa igreja em si, apesar de ser num bairro de periferia, mas, cara, eu não tô nem lembrando agora outro, vamos dizer assim, estudante que tem lá hoje. Né? Eu falo estudante, sim, que ainda tá na faculdade, né? A gente tem 2, 3 profissionais formados lá numa igreja que tem mais de 100 membros, 200 membros, não sei exatamente. Mas a nossa igreja não é pequena. E a gente vê essa visão, a juventude não quer mais estudar, né? Não tem mais esse ímpeto. Né? Então, a finança, assim, tanto pessoal como até no empreendedorismo, ele precisa ser estudado, cara. A gente precisa dar essa valorização, vamos dizer assim. Né? E outro ponto que eu trouxe até sobre realmente o que é finanças, né? Porque quando o pessoal fala assim, finanças é só dinheiro. Quando fala de finanças, não, finança é porque tem que ter muito dinheiro. Né? Mas o conceito ali de finanças é isso, é o controle desse dinheiro. Mas ele não fala se é muito ou é pouco. Né? A finança é o controle do dinheiro. Sim. E hoje, com toda sinceridade, hoje eu ainda sofro ainda com as minhas más ações assim, do passado em relação à área financeira. Né? Apesar de ter entrado na igreja há 7 anos, mas eu fui começar a ter esse conhecimento no meio da faculdade. Assim, então eu já estava com algumas feridas ali abertas, né? Justamente por não ter essa orientação. Né? E eu estou buscando fechar elas, né? E graças a Deus já está bem encaminhada. Né? Mas justamente por eu não tinha essa noção. Né? Eu não tinha esse entendimento. Né? E hoje o pessoal acha que por ganhar pouco não precisa ter esse controle. Tipo assim, eu ganho um salário mínimo, vou ficar controlando pra quê? Né? Aí vai de encontro aquilo, né? Que quando Deus ele fala, olha, se você for fiel nesse pouquinho aí, né? Nesse pouquinho que você tem, nesse pouquinho que você ganha hoje, eu vou te colocar, meu irmão, no muito. Eu vou te honrar no muito. Então a gente não tem essa valorização, achar assim, eu ganho pouco, meu dízimo é o menor da igreja, então eu não preciso ter esse cuidado, né? E aí onde algumas pessoas não acabam não crescendo,
acaba não saindo daquilo que elas, né, estão hoje e achar que não são capazes, né? Mas justamente por não ter esse conhecimento. Né? A gente é muito bombardeado nessa área. Tem pessoas de que não Bíblia. prezam, mesmo ganhando pouco ou muito, não zela pelo que não tem. Zela, tipo cara. esse lado aí. Por aí. Né? Eu trouxe até um versículo, né, que é a passagem lá dos talentos. E Mateus 25, né, eu vou aqui resumir, mas ali Jesus vai contar uma parábola, ele fala isso, olha, o reino de Deus é como se um homem, né, que ele vai em outra terra, e ele vai deixar ali vamos dizer assim, talento é como se fosse um dinheiro, né? Inclusive até tem alguns estudiosos que eles fazem um cálculo de quanto seria aquele talento, né, cada um. Né? E ele deixa um com 5, né, um com 3, um com 2, se não estiver enganado, e um com 1. Tipo assim, aí você vê que nesse momento Jesus, né, fala que quando o homem volta, ele vai prestar conta, né? Ele vê que aquele que tinha 5 fez 10, aquele que tinha 3 fez 6. Quando ele chegou naquele que só tinha 1, o que foi que esse cara fez? Vou guardar porque eu tenho medo de perder, né? Eu só tenho 1, né? E Jesus ele fala aqui até algo até forte, né? Ó, desejas então ter dado o dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o meu com juros. Tirar-lhes, pois, o talento, e dai aos que têm 10 talentos. Então, assim, ele tirou aquele que só tinha 1, por ele não ter valorizado, vamos dizer assim, ter achado que guardar, né? Guardar aí que Jesus está falando, né? Ele não está falando assim, você tem que poupar dinheiro. Não, porque ele não teve aquela visão de multiplicação. É o rei da multiplicação. Então, assim, quando Jesus, ele nunca, em nenhum momento, ele vai falar para você, olha, fique do mesmo jeito. Né? Pegue o dinheiro que você tem, guarde e fique do mesmo jeito. Não, Jesus, ele vai estar sempre alertando sobre multiplicação. O ministério dele é multiplicação. Né? Então, quando ele condena esse cara, ele ainda fala assim, olha, você que tem só 1, ainda vou tirar e dar para quem tem 10. Né? E se você for trazer para o reflexo hoje da nossa sociedade, é isso. Né? Aquele cara que ganha um salário mínimo e ele não buscar melhorar a vida, e não é só faculdade, né? Você pode até aqui mais na frente um ponto, né? Vai acabar que ele vai meio que financiar sempre os empresários. Ele sempre vai ficar naquela mesmice, daquele salário baixo, e ele vai estar financiando quem está produzindo. Né? Então Jesus está sempre nos alertando a isso. Né? E um outro ponto, assim, até para falar dessa parte, lá em 2 Reis, né? Quando ele chega na casa da viúva, que ela fala, olha, o meu marido foi teu servo, ele tá morto. A gente tá sem nada lá em casa. Daí eles, olha, o que é que você tem lá? Vamos ver. Ela, olha, só tem uma botija de azeite aqui. Então assim, Elisa, ele tá simbolizando Deus. Ele falando, olha, o que é que você tem? É só isso? Beleza, vamos fazer o que agora? Aí eles dão o comando, né? Ele fala assim, olha, agora vai lá nos vizinhos, pega todas as botijas que tem, né? E traz. Então, essa parte é a nossa ação. Né? Elisa, ele tá simbolizando Deus, chegando na nossa vida e falando, olha, o que é que você tem? Né? O que você tem aí para oferecer? É só isso? Beleza, não tem problema. Agora vai lá, faça a sua parte. Né? E quando ela traz, né, chama até o menino para ajudar, o filho dela. E de repente ele começa lá, as vasilhas começam a encher. Né? E só para porque acabou as vasilhas, meu irmão. Né? A Bíblia vai falar que só parou porque acabaram. Não tinha mais onde colocar. Né? E no fim eles falam, olha, agora vai lá, paga as tuas dívidas e ainda vive disso. Né? Então você imagina aí. Então ele está dizendo assim, olha, então você vai conseguir viver disso. Então, assim, se ela não tivesse feito essa parte, aquela única botija que ela tinha de azeite não tinha servido de nada. Né? E aí, além disso, no final, a Elisa ainda fala, né, que ela com certeza começou a vender azeite ali. Né? E Deus prosperou com certeza. Né? Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Orar é importante, ter fé é importante, com certeza, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Né? O cristão ele precisa sair dessa bolha de que ele só precisa de Bíblia. Não, a Bíblia é muito importante, é necessário para nosso alvo, né? Que é Cristo, mas a gente precisa fazer algo a mais. E as pessoas, justamente por acharem que não tenho estudo, eu não sei o que fazer, eu trabalho de faxineiro, de coisa assim mais básica, e achar que não pode mudar de vida, não pode crescer. Né? E justamente por ter esse pensamento congelado e travado é que as pessoas não crescem. Né? E a galera do mundo, meu irmão, ela não brinca não. Né? É à toa que a gente vê pouquíssimas empresas na mão de crentes, né, de evangélicos. Poucas, né? São poucas. Né? São poucas empresas grandes assim, que estão na mão
vamos dizer assim, do povo de Deus, né? A maioria são na mão desses caras, porque ele não tem essa besteira, de achar que, porque eu não tenho, né, não tenho nada aqui, então eu vou ficar parado. E a gente era que era pra ser melhor, que a gente tem um Deus do nosso lado que, né, que era pra dar essa força, que dá essa fé, dar essa inteligência, essa sabedoria, pra gente poder, né, crescer nessa vida. E eles vão pra cima mesmo. O empresário, assim como tu falou, o empresário ímpio, ele não quer saber não mesmo, ele bota pra quebrar a banca, como diz, né? E muitas das vezes o empresário cristão se prende. Eu não posso fazer isso não, porque eu sou servo, eu sou cristão. Às vezes quer investir e tem medo do que o povo vão falar, sim ou não? Mas é nessa visão mesmo, assim, a gente tá precisando, né, mudar essa visão, né? E realmente, quando eu falo que a galera só deixa pra, vamos dizer assim, valorizar esse controle quando eu acho que tá ganhando muito, né? Se eu perguntar aqui a quem tá assistindo esse episódio, eu acho que nem 10% da galera vai ter o controle do que gasta. Né? Se eu perguntar a você, você tem o controle hoje do que você ganha e do que você gasta? É verdade. Eu acho que nem 10% das pessoas vão responder sim. Justamente por elas acharem que ganhar pouco, né, não simboliza que ela precisa ter esse controle. E eu acho que é mais importante, porque você ganha menos, né? Então aí você precisa ter isso na sua mão, assim, olha, será se eu posso comprar isso aqui ou vou me endividar? Quem tem mais dinheiro, não, geralmente o cara tá mais livre, né? Mais tranquilo, assim, se eu comprar, vou ganhar mais dinheiro no outro mês e pago, mas você que ganha pouco é que você precisa mesmo desse controle, né? Justamente para não entrar em dívida, né? Porque dívida, geralmente cartão de crédito, banco, essas coisas, cara, ela é um buraco que dificilmente você sai, porque ela vai afunilando, vai ficando mais fundo, e se você deixar aí, realmente vai ser um caminho quase sem volta. Eu sei. E hoje o cartão de crédito, você acha que é um inimigo, é um perseguidor de quem não, nas mãos de quem não sabe usar? Cara, ele é uma bomba de quem não sabe usar, cara. É uma bomba na mão de quem não sabe usar. Eu trato até como a internet, né? A gente, para cristão, exemplo. A internet, ela tá poluída aí de muitas coisas que não convém pra gente, né? Muito mesmo. Mas a gente precisa usar. Eu acho que o cartão é nessa visão, né? Cartão, cara. Mesmo usando, Bruno, é perigoso, mesmo usando, sabendo. Cara, quando você não tem um controle é muito perigoso. Estreito, né? Porque assim, geralmente. Escuta isso aí, jovem. Não vou dizer nem geralmente, eu acho que quase todos os casos. As operadoras de cartão, ela libera saldo pra você do que você não ganha. Eu conheço pessoas que ganham R$2.000 e tem cartão de 15 mil. Qual é a proporção? Botar aí pra descer mesmo. A empresa de cartão ela não quer saber. Entendeu? Ela vê que você ali paga direitinho aquele valor pequeno, ela vai começar a aumentar e ela não vai limitar no que você ganha. E aí onde as pessoas se perdem. Eu vou dizer como um cara que passei por isso. Recebi o meu primeiro cartão ali no primeiro emprego de carteira assinada, né? E já o cartão já veio com um limite maior do que eu ganhava. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar um celular. Estourou logo. Estourei logo. Vamos em frente. Né? Tá com saldo lá, esse celular tipo touchscreen, né? Eu não tinha na época, né? Fui ter quando eu ganhei esse cartão, né? E passou, aí quando a empresa de cartão viu que eu passei ali já mais de R$1.000 num celular, isso há 10 anos atrás, ela, opa, peraí, vai aumentar desse rapaz aqui. Só que aí eu fui começando a comprar, esquecendo que tinha aquela parcela do celular. Aí parcelei outra coisa. Quando eu somei, já tava dando quase o meu salário inteiro. Aí eu tinha que ajudar minha mãe no aluguel, eu tinha minhas outras contas pra pagar. E aí onde foi que eu não consegui pagar a fatura, aí onde você paga o mínimo. Aquela fatura mínima, cara, aquilo dali é uma bomba. Você pagar o mínimo, é mesmo que você tá dando aquele dinheiro que você pagou pro banco. Não vai servir de nada. É como se fosse só o juros de quem pede Só a juros. agiotagem. É isso. E vai vir a outra parte junto com a que vai fechar. Então, assim, o cartão, ele é muito importante, cara. Porque hoje você conseguir comprar, por exemplo, uma geladeira à vista, um fogão à vista, é muito difícil. Você dá lá, chega a dar R$2.000, dá R$1.500 numa geladeira, no fogão. Isso eu tô botando R$1.500 é básica. Básico. Mas hoje a geladeira tem de 3, 4, 5 mil. Dificilmente você consegue, mas o cartão ele é pra isso. Mas o saldo tá lá, cara. E você não sente na hora. Você não sente dinheiro saindo quando você passa o cartão.
né? Você tá lá com 10 mil de saldo, você passa lá uma compra enorme e você não sente nada na hora. Você vai sentir quando a fatura chega. Né? Então essa sensação de que quando você compra você não gasta, dá pro nosso corpo assim vamos dizer assim, vou botar até assim, até eu posso dizer assim, um conforto, né? Não vou gastar, cara. Vou comprar e não vou gastar. Né? E eu separei até uns pontos aqui, né, muito importante para você que acha que falar de finanças não é importante. Né? Não, cara, eu tenho que saber a Bíblia. Né? Eu preciso saber de Bíblia. Né? Eu sou cristão, eu preciso saber de Bíblia. Né? Os problemas financeiros, cara. Quando você está muito endividado. Quando você não consegue mais ver saída, assim. Né? Primeiro problema, né? É distanciamento nos relacionamentos. Cara, principalmente em casa. Quem é casado sabe. Quando tá passando por uma crise financeira, meu irmão, é briga por cima de briga. É o amor pular a janela. Ora, né? Igual o Cardote fala. Quando a crise financeira chega, você vê aquele amor, aí que geralmente o casal briga, aí geralmente não tem uma relação, né? Começa a dormir brigado, né? E a Bíblia fala disso, né? Que a gente pode dormir brigado com o nosso cônjuge, aí começa a acarretar as coisas. Então o pessoal acha que, até em questão de separação, separação é só por traição, é só porque o cara encontrou outra pessoa. Não, mas ele começa nessas pequenas coisas. Né? Eu vi até um Thiago Brunet falando, né, que principalmente separação não começa em problemas grandes, geralmente começa em probleminha pequeno. Né? E o problema financeiro, ele causa muito isso. Né? Lá em casa, posso dizer também, a gente já teve algumas discussões por causa disso. Né? A gente já teve algumas discussões de ter brigas, cara, que eu achei que a gente ia até separar, né? Justamente por essa área. Né? Outro, né? Insegurança, cara, você não consegue dormir. O cara que tá devendo, meu irmão, muito, o cara não consegue dormir direito. Né? O cara bota a cabeça no travesseiro, aí o diabo ele começa logo a jogar, olha, as dívidas, mas você não consegue dormir direito. Aí você começa a se estressar, você não consegue cuidar de um filho, né? No seu trabalho você fica até menos produtivo. Né? Então você acha que problema financeiro... Isso afeta o metabolismo da pessoa. Né? Eu já passei afeta por tudo, isso. Né? É muito ruim você botar a cabeça no travesseiro e saber que você tem uma dívida ali que talvez você não vai conseguir pagar. Né? Como tá falando, irritação, tensão, né? E até a saúde. Né? A saúde é afetada, porque você não vai se alimentar direito. Né? Você vai causar muito dano ao seu corpo, com estresse, com raiva. Né? E tem gente, cara, que tem problemas até de AVC, né? De infarto. Né? A gente já viu muito isso. Né? Pessoas que até se mataram por estar passando por um problema financeiro grande, né? Principalmente quem é empresário, e cara viu ali a empresa se desmoronando em dívida e cara se tirou a vida. Né? E no fim é um mau testemunho, cara. Você tá muito endividado, né? Qual o testemunho bom que você tem pra isso? Né? Até a própria Bíblia fala, né, que não devais, meu irmão, coisa alguma a alguém, se não seja o amor. Né? Então assim, você vai pensar aí, você tá devendo dinheiro, meu irmão, é muito difícil, assim. Então assim, pensar nessa área é muito importante. Glória a Deus. Coisa que sirva, né? Tudo que foi falado aqui, que você pegue algo, querido, pro teu coração, né? O Bruno Ribeiro deu várias instruções aqui para nós aprendermos. Eu aprendi, eu creio que você que está na telinha aí nos assistindo tenha aprendido. Tenha pego algo para você passar para alguém, repasse, né? E é isso aí, meu querido. Tudo que ele falou tem um sentido, né? Como ele falou, tem biblicamente, né? E a gente tem que levar para nossa vida, né? As finanças, tudo que foi falado aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Queijolândia, né? Lá na Rua da Feira, minha amiga Rosângela e Valíris, viu? Entre em contato com eles aqui, vai ter o QR Code aqui na telinha, né? Deus possa estar abençoando a tua vida, viu, Rosângela? Obrigado por essa parceria. Aí ela é minha parceria desde as antigas aí. Antes de eu me converter, ela já apoiava, e hoje esse projeto aqui, Papo de Vida para a Glória de Deus, ela e o Valíris não deixaram de nos apoiar. A Queijolândia tem tudo para frios, né? Para a tua pizzaria, pastelaria, para o teu negócio. Você entra em contato aí com a Queijolândia, você vai ver que tem muita utilidade para você. Abraçar também minha amiga Gerlane do Pastel do Lelê.
Valeu, Gerlane, pastel do Lelê, lá no Planalto Ayrton Senna, né? Você que gosta daquele pastelzinho, aquele lanche de excelência, você fala aí com o pastel do Lelê. Também tá aí na telinha com a gente. Também minha amiga, que é a diretora desse programa também, né? Mulher do Daniel e Amanda, fisioterapeuta. Marque sua consulta, querido. Você tá aí com... Eu costumo dizer que é o espinhaço. Tá com o espinhaço meio dolorido. Sabe, o espinhaço do velho, o cara bem novinho com o espinhaço do velho, né? Tem que tomar cuidado, né? Consulte, faça aí uma consulta aí com a Amanda, fisioterapeuta de excelência. Eu creio que onde tiver aquelas dores aí, você vai sair top aí, andando. Onde tiver torto, vai dar uma ajeitada aí, pra glória de Deus. Quem tá também nos apoiando aqui é meu amigo Faustino, da F Cabrindes. Valeu, Faustino, grande amigo aí, parceiro top aí, que tá nos apoiando aqui esse projeto, esse programa. O homem faz tudo aí, canecas, acrílico, aí, tudo para a tua festa, né? Festa de 15 anos, casamento. Você entra em contato aí com a F Cabrinde. Também a minha amiga Suzy da Total Clean. Todo tipo de material de limpeza, né? Material para também automóveis. Você que tem o teu lava-jato, tua empresa, tua casa, tem todo tipo aí de material aí de limpeza e automóvel, beleza? Quero também abraçar aqui o meu amigo Naldo da Auto Estética Automotiva lá em Mombaça, Ceará. Valeu, meu amigo Naldo. Beijo no teu coração, parceiro top aí de excelência. E também vamos aí para as modas femininas. Achei aqui na Mari, né? Lingerie, moda feminina, você encontra na Mari. Achei aqui na Mari. Deus abençoe a tua vida. Também tem um novo... Colocaram aí agora uma nova... Minha amiga, minha cunhada Daniele... Tá aí com uma loja virtual, né? Closet das Patroas, né? Da Riele e Daniele estão aí com essa loja virtual aí, Closet das Patroas, né? Você entra em contato aí pelo Instagram, através do QR Code. Glória a Deus. E vamos chegando ao finalzinho, viu? Queria que eu agradecer pela tua presença, Bruno. Foi uma benção. Aprendi aí muita coisa contigo que eu não sabia, né? Uma benção, tua história com Deus, tem muita coisa para ser ainda abordada, né? E falando nisso, a gente vai aproveitar aqui o espaço, né? Vamos falar da ação solidária, né? Do projeto Bem Amigos. É dia 28 e 29, né, Bruno? 28, 29 Conta um pouco aí sobre esse evento aí. Cara, no primeiro dia a gente vai ter, né, um louvor bom aí, né? Música boa com o Geniel. Glória a Deus. Né, e a gente vai falar mais ainda sobre finanças, né? Lá a gente vai abordar mais ainda esse tema, né, de controle pessoal, controle empresarial. Né? Vai ser muito bom também essa palestra para poder a gente fortalecer mais ainda o nosso conhecimento, né? Em relação nisso. E no dia 29 pela manhã, né, lá na nossa igreja, a gente vai ter serviços aí sociais, né? Com barbearia, né? Sobrancelha, unha. A preços bem mais simbólicos, né, para poder realmente a gente juntar tudo, né, e conseguir aí ajudar as pessoas no nosso projeto, né, no Bem Amigos. Então, se que puder comparecer, fique à vontade aí. Quem quiser ajudar também, né, com alguma coisa, sei lá, qualquer coisa mesmo que você possa ajudar, né, você pode também tá procurando aí o projeto também para poder estar auxiliando, né. E se você for um profissional aí, cara, tiver disposto, né, a ajudar as pessoas, né, qualquer serviço aí que você puder ajudar, né? Entre em contato também com a galera lá para poder a gente prestar esse serviço e ajudar as pessoas. Né? Então é isso, querido. Vai ser lá na IEQ Cidade Nova, Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua do Sol, 327, lá o número. Rio do Sol 1, 327. Rua do Sol 1, 327, dia 28 e 29 de maio, né? 28 vai ter a palestra, né, com o Bruno Ribeiro, falando sobre finanças, que ele só falou um pouco, né? Vai deixar o completo para você ir lá nos assistir na Igreja do Evangelho Quadrangular. E dia 29 é a ação solidária, né? Isso. Corte de cabelo, né? Manicure. Sobrancelha, né? Sobrancelha, design. Como ele falou, você que é um profissional do projeto Bem Amigo, junto com a igreja, está fazendo essa ação. E vai ser uma benção, querido. Você que é estragado e não tem controle, tá apertado aí, o negócio tá desandando, nada melhor do que assistir aí a palestra com o Bruno Ribeiro. Dia 28, você tá convocado, não é convidado. Convocado você não pode dizer não. Beleza? Tá, o recado tá dado. Missões Bem Amigo e IEQ Cidade Nova fazendo essa ação aí para você. Em nome de Jesus. Aí vai ter um brinde lá no final para quem for empreendedor, viu? Tá aí, só vai saber no dia. Viu? Vai ter um brinde aí, viu?
Para você que é empreendedor. Obrigado aí, a galera do TikTok. Estamos chegando ao finalzinho. Bruno, eu queria que tu deixasse sua mensagem aí. Fique à vontade. Você tem um tempo aí, limite para você. Fique à vontade aí. Deixa uma mensagem aí para essa juventude, para essa nação. Que Deus possa te usar aí poderosamente. Amém, né? A mensagem final que eu queria deixar é que, né, a Bíblia fala que a força, né, tá na juventude. Né? E a juventude cristã precisa se levantar, cara. Não só em evangelismo, mas também em profissionais, né? O mercado ele precisa ter, né, essa galera junto, né? Ser jovem, né, por mais que seja de periferia, por mais que você hoje veja assim a sua situação e achar que não vou conseguir, né? Tá aqui uma prova de que um cara que saiu, né, de todo esse problema que teve na vida, de toda essa dificuldade, mas tem buscado, né? Ainda tô engateando, vamos dizer assim, na minha profissão, né? Mas já tenho conquistado muitas coisas. Né? Então a mensagem que eu queria deixar é isso, não tenha força, né? Não deixe aí o mundo aí ter oferecido coisa a todos os dias, né? Para poder fazer com que o jovem não cresça, fazer com que o jovem ele não, né, não tenha esse ímpeto de crescimento, de achar que ele tem que viver naquela mediocridade o resto da vida, né? Principalmente o jovem cristão, que ele é muito preso nessa bolha de que só precisa ter a vivência de igreja, né? Então assim, a mensagem que eu queria deixar era essa, né? Glorifica a Deus em todas as áreas, né? Não só em missões, mas também na sua profissão. E é isso. Então é isso, querido. Deus abençoe a tua vida. Seja forte e corajoso, né, jovem? Tenha bom ânimo. Deus abençoe a tua vida. Então é isso. O Papo de Vida Podcast fica por aqui. O episódio de hoje foi top, para a glória de Deus, com o Bruno Ribeiro. E Deus abençoe a tua vida. Fique conosco. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Beijo no coração.